bem-vindos ao Birucast dessa semana. E eu, a Paula, a gente decidiu vir de novo aqui. E hoje a gente está recebendo uma convidada muito especial, que é a Gabi. E ela fala sobre pediatria e espiritualidade. E a gente fez esse convite para a Gabi. Por quê? Vocês se identificaram muito com os meus stories, que eu estava falando lá sobre, né, o nosso cérebro neurodivergente, sobre as minhas condições de superdotação e o TEA. E aí, a Gabi, ou Gabi, né? Tem mania de falar Gabi, mas é Gabi, vem aqui falar hoje, né? Ela é médica e ela vem falar um pouquinho hoje aqui sobre todo esse rolezão e com aquele toquezinho multidimensional que a gente adora e não é à toa que a gente tem esse nome de Virocast, porque é uns assuntos que a gente fica até duvidando da própria mente, né? Porque eu acho que a gente está se sentindo bem em casa, né? Porque são três terapeutas multidimensionais, então, assim, de uma forma ou outra, vai fluir isso aqui que nem água, né? Porque a gente está se sentindo em casa. Bem-vinda, É um Gabi. assunto Se importante. apresenta aí para nós. Gratidão, meninas, gratidão pelo convite. Eu já estava maratonando, eu falei para a Pá, estava maratonando vocês, assistindo, achando o máximo, falando sempre para ela para me convidar, porque eu acho que esse espaço ele é perfeito para a gente unir esses dois temas que são tão importantes e que na minha história, agora eu vou me apresentar e contar um pouquinho da minha história, como que eu vim parar aqui na multidimensionalidade, faz todo sentido, é um espaço que eu me encontro confortável para a gente falar sobre esses assuntos e para unir a espiritualidade e a medicina. Então, meu nome é Gabriela Barbosa, eu tenho um Instagram chamado Pediatria e Espiritualidade, faz mais ou menos uns 6 meses que eu assumi esse meu lado espiritual, multidimensional, depois de um trabalho muito profundo de liberar diversas amarras que me prendiam, né, dentro da medicina, de falar e unir espiritualidade, né, ainda tem um preconceito muito grande, ainda tem uma descrença, um ceticismo muito, muito importante, mas é muito gratificante ver como as famílias se identificam, ver as pessoas que chegam, ver as pessoas que falam que faz sentido para elas. Então, faz só 6 meses, mas foram 6 meses, assim, revolucionários para mim, sabe? Que me deram muita, muita força. Então, eu me formei em Campinas, em medicina, e eu vim para São Paulo, hoje eu moro em São Paulo também, eu vim para São Paulo fazer pediatria, eu fiz minha especialização dentro da pediatria aqui na USP, em São Paulo, que é um meio muito acadêmico, né, que eu não nem imaginava falar disso. Eu cresci numa família bem religiosa em diferentes aspectos. A parte do meu pai, ela é espírita, então meu avô é presidente de mesa branca, né, de centro espírita, então eu cresci com essa espiritualidade muito forte. Minha mãe é médium de Umbanda, o resto da Ah, que família é beleza. católica. Coisa linda. Que linda. Então, a espiritualidade sempre teve na minha vida, mas eu nunca imaginei poder falar sobre ela dentro da pediatria, né? E quando eu acabei a residência, eu não quis, assim, quis tirar um tempo para mim, eu achava que estava fazendo pouco sentido e eu fui passar quase um ano na África. E até lá eu não, assim, não tinha nada, nem fazia terapia convencional, não fazia nada. E lá na África, sozinha, né, no meio de uma situação, eu fui trabalhar como pediatra, né, e, assim, no meio de um segundo país mais pobre do mundo, menor IDH, numa realidade, assim, que ou eu mudava os meus óculos, mudava a minha perspectiva, ou eu surtava e voltava para casa. Então, foi assim, foram meses de muito, muito aprendizado. Eu morava no meio da natureza e foi a natureza que foi esse gancho para eu me conectar com a minha espiritualidade, com meus ciclos. E aí eu comecei a estudar, voltei para o Brasil. Não fazia sentido para mim mais trabalhar no pronto-socorro, não fazia sentido mais falar sobre febre, passar remédio para febre, e saber que a febre não estava sendo causada só por um vírus, que tinha mais coisa ali, a criança que voltava sempre no médico, sabe? Essas crianças ficavam sempre doentes, as questões familiares, a criança é muito. As pessoas me perguntam assim, né? Nossa, mas os médicos são tão céticos, por que que você resolveu falar sobre espiritualidade? Eu sempre respondo, olha, principalmente porque eu sou pediatra.
E a pediatria é assim, um esfregão na cara da família, que a criança é um reflexo da família, sabe? Ela é uma esponjinha, ela está refletindo tudo que está desarmônico dentro do campo familiar. E aí ficava muito desafiador para mim ver tudo isso e passar só o remédio para febre. Então, não que não seja importante, é muito importante, puericultura, né? Eu tive que fazer as pazes com a medicina normal, a medicina, né, ocidental, a tradicional, como a gente chama, mas unir, assim, foi esse grande passo, porque agora sim faz sentido para mim, né? Posso até passar um remédio para febre, mas eu não passo mais um remédio para febre sem falar sobre todas as outras coisas, né? Então, Consegue ter um olhar bem mais profundo, né? e E superficialmente transcrever um remédio, né? E vem quem está pronta, né, Pá? As famílias que estão prontas para ter abertura, porque essa medicina tradicional, ocidental, ela serve muito bem para as famílias que ainda não escolheram Sim, olhar, né? E sim, cada um tem seu tempo, sem com julgamento do que é certeza. melhor ou pior, mas tem muitas famílias que já estão abertas para isso, né? E acredito que são elas que vão assistir também esse episódio. E hoje tu consegue sentir isso e ter essa percepção que talvez antes de entrar para esse mundo mais espiritual, multidimensional, tu não teria, né? Exato, exatamente. E as pessoas elas confundem muito, né, espiritualidade com religiosidade, né? E aí eu acho que por isso que tem essa resistência, assim, né? De tipo assim, ai, o que que tu vai fazer com o meu filho? Isso é coisa, não é uma coisa tradicional, né? Mas as pessoas, infelizmente, elas estão, às vezes elas escolhem, né? Mascarar o sintoma do que entender a raiz, a causa. E tu falando isso, eu fico fazendo sempre essa lembrança de quando eu era criança, e tudo faz muito sentido para mim hoje, né? Porque eu acho que para a gente se conhecer, a gente precisa. Acho que a criança é a coisa mais pura que a gente é, é a essência mais pura, né? E é uma coisa que eu tento relembrar para ver assim, como que eu era, para depois de todas essas camadas da minha vida eu entender. E essa coisa de doença, assim, até os meus 6 anos, eu tive muita dor de ouvido. Muita, muita, muita dor de ouvido, né? E hoje eu entendo, tem vários aspectos nisso, né? Porque se a gente for ver para a linguagem do corpo, das crianças, né, na metafísica, era a criança que não aguentava mais ouvir. E a minha casa realmente era uma casa de muitas discussões, brigas, meu pai gritava muito, né? E também era uma coisa que eu acho que eu também estava me desenvolvendo ali, porque hoje eu percebo que a minha mediunidade, ela é clareaudiente. Eu achava que era coisas que eu vinha na minha cabeça, mas é que é uma coisa que, tipo, eu escuto e eu sei. E eu não sabia discernir e eu fui unindo essas coisas, assim, né? O quanto a gente vai se conhecendo e às vezes a criança ali, ela tá mostrando, comunicando alguma coisa para aquela família e a família às vezes ela só fica focada no, ai, a criança é uma criança doente, uma criança que só tá doente, é uma criança que tem uma saúde frágil, né? A gente tem muito essa, ainda como sociedade, de colocar muito a questão, então, se a criança está doente, a gente olha só para a criança, né? Se a criança tem alguma distúrbio, assim, sensorial, emocional, a criança vai para psicóloga, a família não faz, né? Só a criança É sempre faz a assim, é a terapia. criança, nunca é a família, né? É o que a gente não quer olhar, né? É bem. E é bem especial você ter dito isso, né? De como a gente se lembra de como era criança, porque o começo de tudo dessa história, né? Eu comecei a terapia olhando para minha criança interior. Eu vi que vocês fizeram, eu assisti o episódio que vocês fizeram da criança interior, e a gente não lembra, né, exatamente como era, se a gente não entra na nossa mente subconsciente, se a gente não faz terapias energéticas, porque a gente colocou vários filtros ali, né? A nossa criança foi colocando vários filtros. E um dos meus trabalhos hoje em dia é fazer uma sessão, um atendimento de leitura da alma dessa criança, para que as famílias reconheçam desde cedo quem elas são, e que elas cuidem, né, dessa criança na essência dela, porque é isso que a gente foi perdendo, a gente foi perdendo a nossa essência e chegou, como a maioria de nós, na idade adulta, sem saber do nosso propósito, sem saber de nada das coisas que a gente gosta, de tudo que a gente foi se colocando e se diminuindo para encaixar, né? E eu acho que hoje a gente vai falar muito sobre isso, sobre
como que a gente quer encaixar as pessoas, né, em caixinhas, e não é sobre isso. É, não, com certeza, né? Até porque eu e a Paula, a gente gosta muito do desenho humano, né? E o desenho humano, ele fala sobre a nossa identidade energética. E a gente fala assim, o quanto seria diferente se a gente fosse tratada como projetoras, por exemplo, né? Porque crianças projetoras, elas não têm energia que nem crianças geradoras, por exemplo. E cada criança tem o seu diferencial. E tem muito aquela coisa de comparação, né, Gabi? De, por exemplo, assim, ai, tá com 2 anos e ainda não desfraudou. Ai, ainda não fala. Parece que todas as crianças, chegou a determinada idade, elas têm que fazer todas iguais a mesma coisa. Umas têm mais dificuldade de ler, outras não têm. E aí todo mundo fica julgando aquela criança como, ela tá atrasada. Ela não, ela tem alguma coisa ali, tem algum problema. E digo de uma amiga minha, assim, que ela tá realmente enfrentando muitos problemas com um filho dela. Porque ela disse que desde que ele foi para uma determinada escola, a autoestima dele baixou muito. Antes ele era confiante e tal. E em vez de incluir, né, os adultos eles não estão sabendo lidar com as crianças, porque eles querem excluir as crianças. Então a primeira coisa que falavam para elas é: tu tem que dar remédio para esse menino, né? Como se fosse alguma coisa que, tipo assim, contenha ele. Ninguém consegue tratar crianças diferentemente, né? Essa criança aqui, ela tem um potencial mais criativo, a outra já é de leitura, e cada uma no seu lugar. Não adianta, querem colocar todas assim. As crianças, são 20 crianças aqui, por exemplo, todas têm que ser iguais. Nenhuma pode conversar, uma não para quieta, todo mundo tem que ficar quieto, e não conseguem tratar cada uma na sua singularidade, né? E aí é muito importante o trabalho que tu faz, porque daí não é também, é bom ter uma referência, porque eu imagino assim, se eu tivesse um filho, eu ia me estressar muito, porque eu ia brigar muito na escola. Tipo, respeita a diferença das pessoas, sabe? E eu vejo por mim, como eu tive dificuldade, eu era muito tímida, introspectiva, né? Não que era timidez, mas eu me soltava com as pessoas que eu me sentia confiante. Então, assim, eu tive esses problemas nas primeiras séries, de eu já fui lendo para a escola, mas aí eu cheguei lá, eu dei uma travada, e aí todo mundo começou, a minha mãe começou a achar que era um problema, porque como é que em casa tu lê? Como é que em casa tu sabe? Chega lá, tu não consegue, né? E eu ficava confundida com tudo aquilo lá da escola. Depois, já nas outras séries, chegava novembro, eu não ia mais, porque eu já estava passada. Então, assim, eu sempre me senti separada, sabe? Seja por não pertencer a algum lugar ali, ou por estar adiantada demais, e eu não sabia, às vezes, receber aqueles elogios, e aí os meus colegas também eram bem espertos, porque pediam para fazer as coisas por eles, e eu me lembro que depois da quarta série que eu tive inglês, eu tinha muita facilidade com inglês, né? E aí todo mundo ficava em volta de mim, eu fazia de todo mundo, eu não sabia dizer não, porque era fácil aquilo para mim. Mas aí também não tinha um professor para intervir, não tinha alguém para falar ali, tipo assim, não, me ensinar a dar limite naquelas coisas, né? Então, assim, cada criança tem o seu desafio, o quanto persona ali, né? Ela com ela mesma. E tem muita, hoje assim, muito profissional que não tá olhando para o ser integral que a gente é, né? É tipo assim, todo mundo é igual. Já Tô virou uma preparado, né? piada, né? De, é uma virose, que nem tu falou. É uma virose. A febre é uma virose. E ninguém quer olhar para a profundidade que isso está querendo comunicar, né? Exato. E é um paradoxo grande, porque a nossa sociedade, a medicina tradicional, é muito parecida com a nossa sociedade, né? Ela foi criada, né, a partir de uma sociedade que coloca todo mundo e vê todo mundo igual. Então, na medicina tradicional, a gente não vê tipos, né, de pessoas, igual você falou do desenho humano. Então, a primeira formação que eu fiz quando eu voltei, e eu percebi que eu queria fazer alguma coisa diferente, foi a Ayurveda.
Porque o Ayurveda, ele separa, né, em biotipos, e para mim foi muito uma ferramenta de autoconhecimento, eu queria que todo mundo soubesse, assim como o desenho humano, hoje em dia a gente tem muitas ferramentas para entender como que você funciona, quais são os seus pontos fortes, o que você tem para fazer para melhorar também, como que você pode melhorar a sua rotina, e a medicina não tem isso. E a nossa sociedade também não tem isso, né? Tem um padrão ali de um ideal de que você deve ser quando você crescer, né? E todo mundo tem que se encaixar ali, e causa um sofrimento muito grande, porque se você não se encaixa naquilo, né? É, você não pertence, você é excluído, você é criticado. E para a família isso gera um conflito muito grande, porque não é só a sua criança que não se encaixa, é um atestado de que você não está dando conta, né? Um atestado de fracasso como pai e mãe. Mesmo que você não perceba conscientemente isso, mas a criança que dá o trabalho, que tem que olhar diferente, que tem que ter uma atenção que não se encaixa, poxa, o que que eu fiz que não deu certo? Né? E não tem esse olhar, poxa, mas tá... existe várias variações da normalidade, né? E hoje em dia está ficando um pouco melhor isso, mas ainda está assim, aos passinhos, né? Mas está muito melhor do que foi antigamente. Não. E falando sobre isso, Nath, eu não sei se você quer falar um pouquinho sobre o que você falou nos stories, dos seus diagnósticos, para a gente, eu acho que fala muito sobre isso, né? Sobre essa variação da normalidade e o quanto a gente demora para perceber, né? Porque para mim sempre foi assim. E é engraçado hoje como a vida traz as coisas, né? A minha mãe hoje ela cuida de dois bebês e um deles tem autismo. E tem autismo um grau bem mais alto, né? Então, assim, e a minha mãe ela começa a ver como é que é as coisas diferentes, assim. Só que ao mesmo tempo eu percebo comigo, né? É a mesma coisa que os pais olham isso. Hoje eu fico bem feliz que eu descobri esse diagnóstico adulta e consciente nessa fase da minha vida, porque isso não me fez ter crise, não me fez achar coisas que todo mundo acha quando fala assim, ah, tu tem transtorno do espectro autista. Não foi assim, tipo, meu Deus, e agora? Não, eu entendo que eu sou atípica fora, e para mim já é bom porque eu não gosto de ser igual a todo mundo, né? Então já foi muito bom, assim. Só que eu percebo, né, que as pessoas elas acham que tu tem uma deficiência, um retardo em relação a isso. Então, quando eu falo assim, eu tenho superdotação ou altas habilidades, né? A pessoa fala assim, parece que eu estou me vangloriando. Mas quando eu digo, e eu também tenho transtorno do espectro autista. Aí a pessoa fala, ai, desculpa, desculpa. É isso mesmo. É como se, tipo assim, gente, ela é autista, sabe? Falta de conhecimento é brabo. Pois é. Então, assim, e às vezes as pessoas podem lutar com isso, né? E hoje eu converso bastante isso com a minha mãe em relação a isso. Eu disse, por um lado, foi muito bom eu não ter esse diagnóstico quando criança, porque talvez iam me tratar que nem uma bobada. E talvez eu não conseguisse exprimir tudo aquilo que eu poderia, né? Eu sempre fui muito inteligente, eu sempre tive. E na verdade, não é. A superdotação não é assim, eu vou me destacar de todo mundo. Eu tinha dificuldade com matemática, por exemplo. Mas Uhum. isso não quer dizer que a pessoa superdotada ela tem facilidade com tudo. Tudo. Mas eu tinha facilidade com coisas de letras, né? Com criação, criatividade, muitas dessas coisas que eu tenho até hoje e que eu trouxe para o meu trabalho. Porque para mim canalizar é um toque, assim, né? É rapidinho. Então eu tenho essa facilidade. E é uma coisa que eu estou estudando agora também, né? A superdotação dentro da espiritualidade. E esses casos de canalização, de sentir muito as coisas dos outros. E foi muito bom para eu validar. Porque eu sentia coisas assim. Eu sei que as pessoas às vezes estão falando de mim, eu sei que elas estão pensando, eu sei que elas estão sentindo, mas como que eu vou chegar e vou dizer? Vocês são umas idiotas, porque eu sei que vocês estão falando de mim, né? Tipo, fala pra mim, não fica me tratando mal. Ou faz uma cara de que não gosta, né? Ou simplesmente, eu não sei, eu sou muito sincera.
E isso também é uma coisa do autismo, né? Então, assim, eu sempre fui julgada como uma pessoa que era sincera demais e tal, e eu não sabia dessa condição. Então, por muitas vezes eu me culpava, né? E também aquelas coisas assim, no colégio eu saber a resposta das coisas, eu tinha vergonha de falar, porque eu sempre acertava as respostas, eu tinha achando que era errado, mas aí quando eu via a resposta certa, eu sempre acertava as respostas, eu sempre tirava nota boa, porque eu tinha facilidade naquilo. E aí, quando as pessoas vinham, né? Porque todo mundo tinha dificuldade na matéria de inglês, e era uma coisa que eu adorava, todo mundo abusava de mim, né? Todo mundo pedia para fazer as coisas e colava e tal, e queria que eu fizesse, e eu fazia essas coisas. Então, assim, se eu fosse, teve os dois lados, né? Se eu soubesse disso, teria sido mais fácil, do lado da superdotação, mas do lado do autismo, talvez me chamasse de coitadinha, de me tratasse como alguém diferente, né? E não me dando o suporte necessário. Porque todo mundo, por falta de informação, acha que, ai, meu filho é autista, vai ter sofrimento, vai me dar trabalho, e não sei o que, e não sei o que lá. E são aspectos diferentes, né? É um cérebro que tem uma condição diferente, e não tem como eu mudar isso, não tem como fazer. Eu só tenho que me acostumar. E não é também todo mundo dentro de uma caixinha, né? Não é todo autista que tem os TEPs, que fala, mas eu vejo coisas em mim, sabe? De texturas de roupa que eu não consigo usar, texturas de comida. Eu não tenho os TEPs, mas eu tenho mania de estar sempre. Qualquer coisa que tem uma superfície áspera, eu fico mexendo. Isso eu tinha desde pequena, né? Antes era com a fralda, agora eu vejo qualquer superfície assim, eu pego e já mexo. Então são aspectos que eu comecei a ver, mas isso também não me torna me excluir das coisas, né? Então, assim, eu queria que tu falasse um pouquinho mais sobre isso também, né? Dentro disso que eu trouxe, porque muitas pessoas ali nos meus stories se identificaram, mas ao mesmo tempo ficaram naquela coisa, ah, mas eu acho que não, né? Acho que não. Eu comecei a ir atrás porque apareceu uma doutora que falava sobre isso para adultos, e aí tudo que ela falava eu me identificava. Eu digo, gente, não é possível uma coisa dessa. Será, né? Será? Então, assim, eu fui estudando, fui comprando o curso dela, até que eu fui atrás do diagnóstico. E aí, confirmou, né? E ela diz sempre assim, eu não me lembro direito, mas eu acho que até 30% da população é neurodivergente e não sabe, né? Então tem muita gente aí que tem uma capacidade de aprendizado melhor e não bota isso no mundo, porque também deve ficar travada com vergonha, acha que não é verdade, acha que é coisa da cabeça, porque eu passei por uma coisa dessas ano passado, né? Eu criei as minhas mesas e eu fiquei assim, tipo, ai, gente, será que isso aí não funciona? Eu tô doida. Eu acho que isso é coisa da minha cabeça e tal. Então eu tive que passar por um choque de realidade ali, né? E ver assim, não, mas já tá funcionando comigo, já funcionou com pessoas, porque senão daqui a pouco eu iria bloquear todas as minhas criações, né? Uhum. Gabi, fala um pouquinho para nós sobre o teu olhar mesmo, né, como profissional dessa área e que atende crianças seguidamente, como que é para ti essa conexão, esse atendimento com crianças com diagnóstico de autismo, quais os níveis de autismo, como que a gente consegue identificar num primeiro momento se aquela criança realmente tem uma tendência, né, algum nível de autismo, como que para quem está por fora, quem não conhece nada e que muitos, com certeza, pais têm filhos com algum aspecto desse sentido e não conseguiram nem identificar ainda, né? Até para poder direcionar melhor, assim, um primeiro momento, uma identificação e no teu entendimento mesmo, quais os níveis, né? Como lidar com essas crianças. A gente vai falar aqui para criança, porque é a maior dificuldade hoje em dia, eu acredito que é a parte mais importante, né? Porque os adultos, que nem a Natália falou, já tem um pouco mais de consciência para saber lidar com isso. É óbvio que é importante também entender e diagnosticar, mas principalmente para quem tem criança em casa, né, saber lidar com isso aí no primeiro momento, porque, como você falou ali, a pedagogia hoje em dia ela é muito fraca no sentido de ensinar, né?
para lidar com outro ser humano. Está muito enraizado na didática básica normal, só que lidar com uma criança é muito mais além do que ensinar o beabá, matemática e português, né? Tem que realmente entender e ter o olhar para a individualidade e singularidade de cada criança. Então, é bastante coisa aí que tem que mudar ainda, né? Nessa percepção de educação e no âmbito profissional da área de educação e saúde, né? Para poder ter uma evolução significativa hoje em dia, nesse entendimento. Legal, eu acho que vai servir tanto para criança quanto para adulto, mas Com eu vou falar certeza. bastante da minha experiência com crianças. E tem uma palavra, né, Nath, que eu inclusive vi nos seus stories, e a Pá falou, vai lá assistir os stories da Nath para ver. E eu fui pegando conceitos que às vezes a gente se confunde para falar sobre isso. Então, você usou a palavra neurodiversidade, né, que eu adoro, ela é muito legal, mas ela não é um termo médico, ela não é um diagnóstico médico, ela não é falada no meio médico, porque esse movimento da neurodiversidade, ele surgiu nos anos mais ou menos 2000, e foi, inclusive, quem cunhou isso foi uma moça, uma mulher que era autista, ela tinha síndrome de Asperger, que está dentro do espectro autista, e a gente pode falar um pouquinho mais para frente o que é esse espectro, né? Mas a neurodiversidade é mais um movimento social para querer conscientizar as pessoas que não existe só um jeito de pensar, né? E é isso que a gente estava falando. Não existe só 1, 2, 3, 10 jeitos de pensar. Não dá para a gente classificar como funciona a nossa mente humana, como a gente faz sinapses, como a gente faz conexões neurolinguísticas ou de qualquer área, né? Porque nem se tem como estudar isso, porque nunca se abriu a mente para entender que as pessoas pensam de jeitos diferentes e se conectam de jeitos diferentes, né? E aí a neurodiversidade vem muito do movimento de autistas de alta performance, né, que chama esse nome, mas são que têm esse grau leve de autismo e que se perceberam diferentes, pensando diferente e se perceberam excluídos da sociedade, igual o Nath falou, né? Poxa, eu percebi que eu tenho esse grau 1, provavelmente de autismo, mas assim, isso não me faz excepcional nem inferior, né? Até porque dentro do autismo, se a gente não conectar ele com outras síndromes, só 30% tem algum déficit intelectual, cognitivo, né? Então, não é sobre isso. A neurodiversidade vem com esse movimento para mostrar para as pessoas que existe mais de um jeito de pensar e que existe a diversidade, e entra nessa neurodiversidade não só os autistas, mas entra a TDAH, entra a dislexia, entra outros distúrbios ou transtornos que eu acho péssima essa palavra, porque ela causa uma má impressão, né? Eu tenho um transtorno do espectro autista, né? Eu tenho um distúrbio do aprendizado, um transtorno do aprendizado. Então, eu acho que, assim, a gente podia mudar. Né? Porque quando tu fala transtorno, parece que as pessoas, assim, do nada, elas vão ter um ataque e quebrar toda a casa. Ela é transtornada! É isso, né? E é o nome, né? Então, neurodiversidade não é um diagnóstico, não entra lá no Código Internacional de Doenças, mas é uma realidade, né? E é um movimento social que a gente tem que perceber. E falar sobre eu sou neuroatípico ou eu sou neurotípico é muito nesse sentido, né? Porque a gente coloca numa caixinha de neurotípico as pessoas que se enquadram dentro dos padrões sociais. Mas, gente, vamos ser bem sincera, as pessoas que se enquadram dentro dos padrões sociais é uma coisa natural ou elas se forçaram muito? Né? A gente trabalha com autoconhecimento. Ou elas se distorceram muito, fugiram da sua essência para pertencer naquela caixinha, né? Ninguém nasceu igual ao outro, né? Existe uma diversidade natural, só que algumas pessoas conseguem se silenciar, né? Se automutilar emocionalmente para caber e outras não conseguem. Né? E aí essas pessoas que se perceberam que não conseguiram e que por mesmo que fizessem muitos esforços, aquilo estava demais, elas se consideram neuroatípicas, porque tem outro jeito de pensar e se podem se encaixar ou não em algum diagnóstico, né? Mas para mim não existe o que é neurotípico, o que é neuroatípico, porque todos somos diferentes um do outro, né? Mas socialmente
né? Tem essa diferenciação e ajuda muito. O diagnóstico, a gente vai falar, eu acho que um pouquinho mais para frente, mas eu acho que o diagnóstico é uma faca de dois gumes, porque você sai de uma caixinha para entrar em outra que às vezes nem é a sua caixinha, né? O transtorno do espectro autista é uma caixa gigantesca do que tem ali dentro. Então, é mais ou menos isso. E aí vem a superdotação e altas habilidades, que também não é um diagnóstico médico, né? Ele também não entra no CID lá, não tem um diagnóstico só para ele, né? E é uma coisa recente que a gente fala, e que se fala muito mais hoje em dia dentro da pedagogia, porque muda muito como que essa criança vai ser olhada dentro da escola. Mas é isso, né? Tem essa impressão de que, eu sou superdotada, então eu só tiro 10, né? É aquele gênio na matemática, da física, que vai direto para o MIT fazer um projeto. E não é sobre isso, né? Igual a Nath falou, tem também. Hoje em dia se fala isso dentro da neurologia, dentro da pediatria, mas é muito mais um lugar de multiprofissional de olhar para isso do que realmente um diagnóstico simplesmente médico, né? Mas é isso, né? A superdotação tem que ter algumas características, dentre elas, essa facilidade de aprender. E não precisa aprender português, matemática, ciências, não. Você pode ser um ótimo músico, um artista maravilhoso, né? Uma bailarina linda que aprende super fácil. E uma das características também é a criatividade. Então, essas pessoas são muito criativas, né? E é por isso que elas não se encaixam dentro da escola. Porque dentro da escola temos modelos arcaicos de ensino, né? Você tem que sentar numa cadeira, assistir alguém ficar falando por 5, 6 horas seguidas, louco para entrar para o recreio, porque ninguém aguenta ficar sentado ouvindo, né? E depois fazer uma prova para ver se você tá, né? Se você é bom ou não. Então é muito É muito terrível, né? padronizado, né? Para ver se tu é bom ou não, mas especificamente naquilo ali, né? Não abre o leque de que aquela criança pode ser boa em 500 mil coisas, só naquele padrão didático que ano após ano a gente está acostumado a conhecer, né? E aí esse normal, que é o conhecido, quem que diz que é o que é normal, né? Por isso que hoje em dia a gente vem fazendo essa revolução aí, né? Essas almas mais divergentes vêm para levantar essa bandeira. O que que é normal? Vamos romper essa barreira, né? Vamos ser disruptivos, vamos quebrar conceitos, vamos dar liberdade de cada um ser o que tiver que ser, sentir o que tiver que sentir, porque cada ser é um ser, né? E aí, só para finalizar esse assunto, vou ter que fazer uma pergunta, então, neurodivergente não quer dizer que tenha que ter algum grau de autismo ou ter algum transtorno diagnosticado. Tu pode ser neurodivergente porque tu pensa diferente e individualmente fora do padrão conhecido como normal. Seria isso? Pessoas Sim, que sim. têm a liberdade de pensar na caixinha própria, sem seguir aquele padrão, aquele roteiro, e que tenha coragem também, né, para expor e para ser isso aí, porque muitos pensam, mas não conseguem, justamente por estar aprisionado nesses rótulos do normal, né? Hoje em dia a gente fala muito sobre neuroatípico para quem tem algum diagnóstico, porque a nossa sociedade ela é apegada, né? É, Tem que dar nome. tem que dar Mas, medo. né, se a gente for ver a definição, sim, né? Até TDAH, sim, É, quem é muito criativo às vezes recebe um diagnóstico de TDAH, né? Mas é muito cruel com a criança, realmente, né? Ela pode ser muito criativa, né? A altas habilidades tem essa coisa da liderança também, né? Então, é uma criança que ela pode fazer muitas coisas. E não depende só dela, né? Depende de um meio, de proporcionar que ela aprenda. Então, às vezes, pode ter crianças com altas habilidades de superdotação num lugar que não favorece que ela fica nessa escola super tradicional e ela não consegue elaborar. Isso gera diversas crises para ela, né? Emocionais, desenvolvimento de personalidade. Então, tem tudo isso, né? Envolvido. É bem complexo o tema. Não, E pode falar, né? não, só ia confirmar, até porque, né, aquele dia que eu falei sobre neurodivergentes, eu estava falando exatamente sobre essa habilidade multidimensional que a gente tem de canalização, né? O que também não é normal para todo mundo. Tem gente que tem mais facilidade e tem gente que tem menos facilidade. E eu vejo isso nas minhas alunas, né?
Porque a primeira pergunta que elas fazem antes de decidir fazer o curso é: Nath, eu vou conseguir canalizar? Eu vou conseguir aprender? Eu não vejo nada. E às vezes, quando a gente está fazendo uma dinâmica ou nas sintonizações que eu dou, né, dos meus cursos, eu vejo muitas pessoas assim: eu senti aquilo, e outras pessoas: eu não senti nada, eu não vi nada. E aí elas se põem como erradas na história, né? O típico se põe como errado. Tipo, não, é uma coisa que também é treinável, né? Porque às vezes a gente está muito estimulado e não está conseguindo ficar naquele lugar sutil, mas a canalização é para todos. Mas tem pessoas que têm essa facilidade, assim como a intuição, né? Tem gente que tem mais facilidade em ouvir, tem gente que mais tem facilidade em sentir. Eu tenho alunas que veem, né, seres de outra dimensão, e elas veem que nem pessoas, que nem a gente está se vendo. E eu falo, eu não consigo acreditar, porque eu nunca vi. Digo, gente, vocês veem com detalhes isso. E por quê? Porque o cérebro delas tem essa capacidade, né? Tem mais de alguma coisa ali que elas têm essa facilidade, ou de visão interna, ou de canalização, ou que nem, né, de clareaudiência, que eu comecei a prestar atenção mais agora. Então, cada pessoa tem o seu jeito, é que nem eu digo também, vê como é o teu jeito, porque tem alunas minhas que elas não veem nada. Eu vejo, às vezes eu vejo assim, mas às vezes eu só sei o que eu tenho que falar. Eu só sei o que eu tenho que entregar pós um atendimento e eu não duvido. E elas têm muito essa coisa de dizer, é da minha cabeça. Mas se for da tua cabeça, vai vir da onde? Do teu dedo, do pé? Não, é daqui que a gente pensa. É a forma, né, que tem Traduziu, essa né? abertura, né, para a multidimensionalidade se conectar contigo. E quem tem essa facilidade também entra nessa coisa de neurodivergência, né? Não é uma coisa natural, é a mesma coisa que tu chega lá, ai, tô sentindo. Tem gente que vê aura, tem gente que sente, tem gente que tem que sente o gosto da energia, né? E tudo está nessa capacidade do nosso cérebro de funcionar diferente, né? E a Na gente está diversidade. acostumado a fazer os links, né? De que, para mim, ver, eu tenho que ver no formato original, como eu vejo carne e osso, né? Ouvir a mesma coisa. E quando a gente entra para multidimensionalidade, eu acho que a primeira das coisas que a gente rompe e tem a dificuldade é colocar esses rótulos, né? Eu lembro quando eu fiz o primeiro curso e eu ficava muito na minha cabeça de que eu me cobrando de que tinha que acontecer algo, de que eu tinha que visualizar algo, ou se não acontecia nada, eu digo, mas não é assim. E hoje eu vejo as pessoas comentando, mas eu não consigo ver. Até numa simples meditação, quando a gente guia a pessoa, ela não tem que ver nada, ela tem que simplesmente se entregar para aquele momento e ver como que ela vai sentir. Eu, depois de muito tempo, entendi. A minha visão, ela não é explícita e específica. Eu não vejo nada. Mas eu vejo através do que eu sinto ou através do que eu ouço. Eu também tenho clara audiência. Demorou para mim entender que as coisas, para mim, escutar é uma facilidade. E aquilo ali cria um mundo para mim, né? E a multidimensionalidade te traz esse leque de tu poder entender as coisas do teu jeito único. Tu não tem que ver como todo mundo vê, tu não tem que ouvir como todo mundo ouve, né? Que os seus sentidos eles podem ser explorados de diversas formas. E isso é muito incrível. E aí vocês estavam falando, me veio assim uma imagem de um filme que eu vi. Por que a gente fala, a criança ela vive no mundo de fantasia, né? Mas o mundo da fantasia para quem? Eu hoje digo, eu nunca gostei quando eu era mais nova, digo adolescente, jovem, dos filmes de fantasia. Hoje eu amo, porque para mim essa fantasia que eu vejo, ela é muito real, né? Ela é muito multidimensional. E a criança tem esse dom imaginativo que depois, com o tempo, vai se perdendo, porque a gente vai vivendo pressionado, né? E esses dons vão sendo tirados da gente de alguma forma ou de outra. E aí tem um filme que eu assisti, que eu acho que a Natália também assistiu, não sei se você assistiu, Gabriela, que é um filme antigo que se chama Ponte para Terabitia. Ah, E ele fala muito sobre isso, duas crianças, dois amigos que se encontram, fazem uma amizade e eles vão para a floresta. Naquela floresta, muita coisa acontece, só que o menino, ele era criado numa família que só tinha irmãs, e o pai exigia muito dele, só que ele era extremamente artístico, ele amava desenhar, ele trazia tudo que vinha na imaginação dele para o papel, e aquilo ali ele não se sentia confortável, na escola ele era uma criança retraída, mas dentro dele ele acessava coisas incríveis. Então esse filme
eu sempre digo assim, os filmes vão me chamando, é um chamado, um aprendizado que eu tenho ali. Quando eu assisti, eu chorei tanto, mas tanto, porque foi um encontro com a minha criança interior, de eu perceber assim, gente, como a gente é barrado naquilo que a gente pensa, a criança ela tem que se expressar da forma que tem que ser, né? E o menino, principalmente, às vezes ele é muito rotulado quando ele é muito artístico, e não tem nada a ver. A melhor coisa que a gente pode fazer pela gente é viver essa multidimensionalidade, né? Tem que, óbvio, hoje em dia, como profissional, a gente prega integrar o humano e a unidade e a multidimensionalidade, mas isso aí nos traz um entendimento totalmente fora do padrão que a gente conhece, né? Então, explorar e saber entrar para isso aí, eu acho que assim, é imprescindível. E aí eu queria te perguntar, como profissional da área médica e agora e como terapeuta multidimensional, qual é o teu olhar para essas crianças que estão diagnosticadas? Como que tu conduz os teus atendimentos, né? Como que tu conseguiu chegar nesse consenso de melhor atender, de melhor dar atenção para aquela criança, né? Como que funciona essa tua visão profissional unindo a medicina e a multidimensionalidade? Eu acho que melhor combinação não há, né? Eu amo muito ciência e espiritualidade e eu acredito que elas estão juntas, elas caminham juntas, né? Hoje em dia tem muita gente muito científica que tem que ter comprovação de tudo, mas os próprios cientistas, as descobertas que vão acontecer, elas já aconteceram em algum outro lugar, né? Os médicos, os cientistas, os pesquisadores, eles estão a todo momento também sendo intuídos e também canalizam. Então, assim, é só uma questão de abertura de consciência mesmo para olhar para isso, né? Uhum. Mas conta para nós como que tu conseguiu ter, como que tu conduz, como que tu olha hoje para essa, como é teus atendimentos, né, nesse sentido, nesses Uhum. aspectos. Tá, eu estava falando, né? Ciência e espiritualidade, na verdade é a mesma coisa, né? A gente separa, né? Não dá para separar. Tem um médico muito interessante, um neurologista, eu sou fã dele, adoro as coisas dele, ele chama Dr. Sérgio Felipe, é antigo já, e ele achava que a missão da vida dele era comprovar para a medicina que a espiritualidade faz parte da medicina. E ele fez trabalhos lindos, lindos sobre a glândula pineal. Ai, eu sei. Inclusive, você segue. E eu fui ler a tese de mestrado, de doutorado dele, eu fui ver, né, porque eu sabia que tinha coisa de criança ali. Falei, não, peraí, vamos entender. E ele fala sobre a cristalização, né, porque a nossa glândula pineal, ela recebe ao longo da vida cristais, né, de apatita, e ao longo da vida isso vai ficando mais cristalizado. E quando a espiritualidade fala sobre isso, ela, né, olha para isso como sendo uma glândula essencial. A medicina coloca poucas funções para ela, funções muito importantes sobre como ciclo circadiano, mas é uma função restrita frente ao que ela é de verdade, né? E a doutora Sérgio Felipe fala que do mesmo jeito que os olhos servem para a gente captar o que a gente vê e transformar isso numa visão, e no ouvido a mesma coisa, e captar o que a gente ouve e transformar isso numa informação. Ele fala que a glândula pineal serve para a gente captar o campo eletromagnético dos lugares das pessoas, né, a aura, ou como vocês quiserem chamar, e a glândula pineal é o órgão ali energético e físico que faz essa captura e consegue transformar aquilo em sentimento, ou em emoção, ou às vezes, né, essa variação igual você falou, né, Nath? Tem gente que escuta, tem gente que vê, tem gente, mas é a mesma coisa, a glândula pineal foi lá, captou o campo e traduziu isso em sensações, em clareaudiência, são esses vários tipos de mediunidade. Só que a gente faz isso o tempo todo. E a criança, né, eu estava lendo o artigo, a tese dele, fala que até os 3 anos é muito pouco, muito raro ter cristalização na glândula pineal. Ou seja, ela está captando ali o campo o tempo inteiro. Igual a Pá falou, né? Ela vive nesse mundo de magia porque não tem nada interferindo ainda para ela, né? E aí ela vai, ao longo da infância, tendo que se encaixar nos padrões, nas caixinhas, do que é certo, do que é errado. E aí vem muitas e muitas famílias para mim, ou com diagnóstico recente de autismo, ou com diagnóstico de TOD, que é transtorno de desafiador, né, opositor desafiador, ou com TDAH, que é o transtorno déficit de atenção e hiperatividade, muito desesperado, porque a escola
que chamou e falou, olha, vai investigar, e eles foram procurar algum profissional, e o profissional logo de cara medicou. E aí vem desesperado, porque, né, e agora, meu filho, né, e vem com esse medo, eu imagino que seus pais passariam por isso também, né, se você tivesse recebido um diagnóstico, né, de TEA na infância. Então, tira de uma caixinha e bota numa outra que às vezes não é nada daquilo, né, o que é só uma neurodiversidade. Então, eu vejo muito assim. Eu sempre peço para os pais que chegam nesse desespero, eu sempre falo, olha, respira. Eu sei que o psicólogo, o neurologista, o professor falou uma coisa do seu filho, o que você observa dele. Né? Eu sempre falo para os pais, quem é o maior profissional, o maior expert no seu filho é você, primeiro, antes de quererem falar alguma coisa, o que você percebe, né? O que acontece, o que não acontece, antes de querer colocar em várias caixinhas. E aí vem um problema bem grande na nossa sociedade hoje, é que a gente não quer que as crianças deem trabalho. Então, e o diagnóstico serve para isso também, ou para largar a mão da criança e dizer, não tem TEA, né, coitadinho, não aprende, não vai aprender nunca, ou serve para realmente medicar e ela entrar, parar de sentir o que ela sente e entrar num lado que ela não vai dar trabalho, né? A criança, muito diagnóstico, a minha criança, a professora falou que ela é hiperativa. E o diagnóstico, tanto de TEA como TDAH, TOD, ele não é feito pela escola. Esses são diagnósticos médicos e envolve uma equipe multidisciplinar muito grande. Então, não é o diagnóstico que você faz na primeira, nem na segunda, nem na terceira consulta, né? Nem de TEA, muito menos com criança muito pequenininha. E é muito comum ver esse diagnóstico. Ah, a professora da minha filha falou que ela é hiperativa. Aí eu falo, poxa, eu entendo o lado dos professores também, sabe? Nada ajuda. O sistema educacional não ajuda, o salário não ajuda, tá todo mundo sobrecarregado. Aí você quer que aquele professor dê uma atenção para uma criança que é uma criança do movimento, é uma criança que tem ar, né, na composição dela, é uma criança criativa que ela não vai ficar sentada assistindo. Então é mais fácil você rotular, botar um diagnóstico de hiperatividade, dar um remédio que ela vai parar de sentir tudo aquilo que ela sente e vai sentar e vai ficar num estado assensorial, não emocional, fazendo o que elas querem. Porque é mais fácil, porque não dá trabalho, Não né? dá trabalho, exatamente. E tem também, eu escuto muito das pessoas assim, ó, a maneira de falar já, né? Fulano também, olha o jeito que ele tem TDAH. Aí, tipo assim, parece que é uma pessoa que não é normal. Aí já vai para aquele lado do transtorno. Tipo, qual o problema de ter TDAH, né? Então, assim, as pessoas rotulam. E nesse caso que tu falou de crianças muito pequenas, né? Esses bebês que minha mãe cuida, um deles foi diagnosticado com autismo e ele tem 1 ano. E aí, o que a mãe dele está fazendo? Todos os dias, ela vai, 5 dias na semana, fazer terapia ocupacional nele, 2 horas por dia, porque ela é amiga da moça que faz. Sendo que o normal é 45 minutos, né? Então, assim, os pais, para não se explicar muitas vezes, ou por vergonha, ou por qualquer coisa, ou não querer que a criança sofra também essas. Às vezes a criança ela vai sofrer, né? Ficar meio de lado, coisas que toda criança também, típica ou atípica, sofre, né? Mas talvez às vezes é muito mais pelo ego dos pais, né? De tipo assim, eu quero que todos olhem para minha criança como uma criança normal. Não fiquem, sei lá, pensando que ela é de uma forma ou não. Para mim, quando eu olho para aquele bebê, para mim ele é completamente normal. Eu não vejo problema nele. Eu ia perguntar como é que você diagnostica um bebê de 1 ano já, assim, Fizeram o diagnóstico. autismo. Então, assim, às vezes os pais não veem que estão abusando daquela criança, né? Então, assim, ele tira horas, manhãs da vida dele, que ele podia estar ali se conectando com os pais, brincando com o irmão, porque são 2 gêmeos, né?
fazendo outras coisas mais nutritivas para ele, porque o ego dos pais ali querem que ele se pareça uma criança normal, porque o outro ele é agitado, o outro ele pega as coisas, e esse aí não, ele fica mexendo as mãozinhas, ele olha pro ar, ele é observador, ele é mais lento, mas ele olha para ti, ele entende tudo que tu fala, ele só tem um ritmo diferente, né? Então, às vezes, os pais eles também abusam das crianças para se encaixar no que eles acham ideal, né? E, assim, dentro do TEA, transtorno do espectro autista, tem níveis de gravidade, né? E os níveis realmente mais baixos tem 1, 2 e 3, tradicional. E o 1 significa que você precisa de pouco auxílio para se desenvolver socialmente, intelectualmente. O 2, você já precisa de alguma intervenção, e às vezes é importante. O 3, você precisa de muito, porque tem muita limitação. Então, as crianças que têm de 2 para 3, é mais fácil fazer o diagnóstico precoce, e é super importante que se faça realmente diagnóstico precoce para estímulo, né? E aí a gente entra na balança do estímulo, né? E esse estímulo é um estímulo de aprendizado, de desenvolver, de estimular que ela desenvolva de jeitos que normalmente ela não desenvolveria. Então, que ótimo que fez diagnóstico com 1 ano, né? Terapia ocupacional, faz várias terapias multiprofissionais, já falar multidimensional pode fazer também, viu, gente? Eu faço. Fazendo. Mas que estimule essa criança. E aí vem, né, essa hiperestimulação, né, porque é um sofrimento, porque se tem a ideia, Nath, que os pais têm essa ideia, né, de que se a criança não é normal, ela vai sofrer muito. Então, eu vou fazer tudo o que eu posso agora, e mais do que posso, para que ele não sofra no futuro. E é claro que não vai ser só ele que vai sofrer, né? A família toda vai sofrer. Porque se não é normal, ai, coitadinho, não é normal, não vai casar, não vai ter filho, não, né? Dentro da normalidade. Então, socialmente é algo muito, muito sensível para a gente falar e tem que ser olhado caso a caso mesmo, né? E aí tem que olhar para essa mãe, porque ela está no sofrimento também, né? Desse filho, não sei, tem as questões dela, né? Então a gente tem que sempre olhar, precisa de estímulo, precisa, é muito legal, mas, né, o quanto é equilibrado, o quanto está harmônico dentro da família, né? Quais são as expectativas? Porque quando se faz um diagnóstico de TEA é muito mais forte, mas de TDAH, de TOD, né? Quais são as expectativas da família dessa criança? Porque às vezes elas querem medicar para que seja normal, e não sofra, porque tem essa questão, se não vai ser normal, vai ter um sofrimento envolvido na vida dele, né? E eu tenho um exemplo que para mim foi, antes de eu entrar em terapia, antes de entender tudo isso, eu tenho 3 irmãos bem mais novos que eu sou uma irmã muito mais velha, e eu tenho um irmão que são 15 anos de diferença, e ele não conseguia, ele era uma criança do movimento, né? Uma criança que precisa de ar, que precisa de espaço, e a gente morava num apartamento minúsculo, e ele, né, ficava enlouquecido ali. E ele começou a não aprender na escola. A escola que eu fui, que eu fiz escola, né, lá no mesmo lugar, e ele foi depois de mim, depois de muitos anos, e ele começou a não ir bem na escola. E eu era criança igual a Nath, a criança boazinha, a criança estudiosa, a criança que ia, né, ia que ia, com vários sofrimentos envolvidos a isso, né, mas ele não. E aí foi um sofrimento muito grande. Ah, ele não vai aprender. E a gente entendeu, depois de muito tempo, que ele tinha um transtorno de déficit de atenção, porque ele é uma criança muito criativa. Hoje em dia ele tem 18 anos. E quando ele chegou no colegial, ele queria fazer um vestibular. E eu falava, né, para ele, eu falei, olha, o que você tem é um diagnóstico sim, mas não é uma doença, né? Sempre falei isso É com uma ele, sentença, né? não é um transtorno, não é uma doença, né? Não significa que você não é incapaz, né? Isso não te incapacita. Significa que você tem que aprender, e essas terapias servem muito para isso, como o seu cérebro funciona e como você pode potencializar, porque não vai ser pelo caminho habitual que se conhece. Então, essas terapias têm muito isso para você desenvolver por um outro jeito, né? E ele fez, só que chegou no terceiro ano, ele queria porque queria prestar economia. E ele queria passar no vestibular, só que ele nunca tinha sido, né, um aluno excepcional de notas, porque ele não aprendia pelo método convencional.
E Eu, foi nesse momento eu que era essa criança, exatamente assim. que são maravilhosos e que não existe o que Ai, é nada menos me prendia atenção, inteligente. gente. Eu tudo me desviava atenção, eu achava aquilo um tédio, eu me atrasava para copiar a aula e era um horror. Meu pai e a minha mãe sempre eram chamados, eu tinha que sempre levar um caderno de alguém para casa para copiar, porque eu não conseguia acompanhar, porque eu não me prendia atenção. Até hoje é assim, eu tenho que ter algo muito assim, interessante ou uma didática diferente, entusiasmada para me prender atenção, sabe? Isso Mas enfim, né? é só uma E cabeça dá aberta, trabalho. né? E dá trabalho, né? E Dá tá. trabalho. Tem que fazer tudo isso. Só que aí, no vestibular, eu falei, então a gente, né, com o neurologista, com a neurologista dele, a gente decidiu que ele ia tomar a medicação, porque ele precisava do foco para estudar para a matéria do vestibular, porque ele precisava, né, entrar daquele bloco de conhecimento para fazer algo que socialmente era importante para ele. Então, né, a medicação não é um monstro, um bicho de sete cabeças, mas ela tem que ser compreendida também no contexto, né? Então não dá para sair medicando, criança pequena ainda, assim, dói, Sim. É dói o porque coração de ver. depois que a medicação entra no teu organismo, né, já faz todo um processo diferente, então tem que ter todo um cuidado, né? Tem que ver bem se é necessário ou não. Óbvio que em muitos casos é necessário, tudo bem. Mas hoje em dia a gente vê que tem muitos profissionais que também não querem se preocupar com ele, já tá com a medicação para, vamos mudar aqui que já resolve isso aí depois, quem reverte. Cada organismo funciona de um jeito, tem uns que tem mais facilidade, né, que absorvem com mais facilidade, se tornam dependentes, outros não. E aí, como é que faz, né, depois? Por isso que eu digo, e a gente já falou em algum outro episódio por aqui, pai e mãe. Hoje em dia, ai, vou ter filhos, quero ter filho. Gente, ter filho é uma questão extremamente altamente, acho que é uma das mais de responsabilidade da vida, porque por isso que a gente está falando, ai, não é normal, vamos lá, vamos tratar. Mas se tu quer paizinho, mãezinha, quer botar uma criança no mundo, tem que entender que daqui para frente, cada vez mais vai nascer crianças diagnosticadas com transtornos, porque daí a gente entra no nosso papel espiritual, a gente vê que já essas crianças estão sintonizadas com outras frequências. Então, assim, se tu não quer ter trabalho, se tu não quer te desafiar a conhecer coisas diferentes, não bota uma semente no mundo, porque hoje em dia o desafio vai estar cada vez maior e não temos pais preparados para olhar para essas crianças. É isso que eu digo. Ter filho é a coisa mais fácil que tem, mas saber conduzir a criação de uma criança para realmente ela ter um potencial e crescer saudavelmente, porque ela ser diferente das outras não quer dizer que ela não é saudável, muito pelo contrário. Então, aí que está o maior desafio, o ser adulto, né? Investir tanto em se conhecer, em se trabalhar, em entender as suas funções, suas disfunções, né? As suas inúmeras questões para poder conduzir melhor quando for realmente se tornar pai e mãe, porque é isso que a gente vê, pais não querendo ter trabalho. Ah, eu sonho em ser mãe, ter um filho, mas aí tem um filho, não quer ter trabalho, vou levar no médico, para o médico resolver, para o psicólogo resolver, para o pedagogo resolver, porque eu não sei resolver. Mas e aí? É sempre delegando para o outro, né? Uma medicação, uma coisa para não dar trabalho, mas filho dá trabalho. E, infelizmente ou não, acho que cada vez mais vai dar, porque está mudando É, muita coisa, né? Cognição, aprendizado, como essa criança presta atenção, no que ela aprende. Então, assim, se tu não quer desafio, fica sozinho, não bota o filho no mundo. Por isso que eu digo, eu não me arrependo até hoje de não ter tido nada contra, inclusive já tive e tenho, posso tenho essa possibilidade, mas eu tenho muito medo de não saber conduzir a educação de uma criança, porque eu vejo isso como algo extremamente importante, né? Olha o quanto eu poderia ter olhado isso para isso antes, meus pais também têm tido conhecimento, mas hoje com o conhecimento que eu tenho, eu já me sinto mais apta. Hoje eu me sinto mais apta a ter um filho. Mas antes, até pouco tempo atrás, não. E eu digo que bom que eu não tive, porque senão, que nem diz a Natália, eu ia encher de trauma essa criança. é. Vocês me permitem compartilhar a visão que eu tenho de maternidade e paternidade sobre isso? Claro, óbvio. Deve, Eu acredito assim, ninguém nunca vai estar pronto, porque não sim. é essa a função. Não, a gente não tem filho para que ele seja perfeito e esse conto, essa romantização, ela não existe. Então, Não você existe. nunca está pronto exatamente porque você está tendo um filho para aprender. E para aprender e para despertar, não necessariamente para aprender, mas para se relembrar de muita coisa que ficou esquecida. Então, no meu modo de ver, a gente escolhe ter um filho, mesmo que seja uma escolha da alma,
Porque, assim, do jeito que tá, ó, não tá dando. Você não tá vendo isso que você precisa ver, você precisa desenvolver isso e aquilo na sua evolução, no seu processo, né? Evolução nem é a melhor palavra, mas no seu processo de despertar, de aumentar a sua consciência, você não tá fazendo isso, então a gente vai, sua alma escolheu ter um filho para que você, na interação com o filho, você desenvolve essas coisas. Então, Sim. pronto, você nunca vai estar. Mas, já que aconteceu, é um processo em que você precisa aprender com a criança. Não deu tempo de aprender porque a gente não foi ensinado sobre inteligência emocional, a gente não foi ensinado sobre educação amorosa, gentil, e a gente não teve essa educação. Só que essas crianças que estão chegando agora, elas são excepcionais. Uhum. E assim, eu falo de um lugar de quem eu tenho um atendimento que olha, né, para a alma dessa criança. E às vezes eu saio da sessão assim, ó, Uau. olha, você estava Mas, preocupado com seu filho, mas então, eu te aconselho você cuidar de você. ai, adoro. É isso. Porque... E essas crianças estão vindo ensinar. Então, para mim, esse momento planetário mesmo é um momento de pais e mães aprenderem com seus filhos. Se abrir para aprender, porque não existe essa hierarquia. Eu sou pai e mãe, eu só ensino, e ele é uma página em branco em que eu preencho, e se der certo, se ele for engenheiro, médico, advogado, é porque eu fiz tudo Uhum. eu fiz o meu melhor. Né? Não existe mais esse lugar. A gente está aqui para aprender, é um momento que a gente tem que aprender com eles, né? E o autoconhecimento é fundamental. Então, assim, pais e mães que estão ouvindo, vai gerar trauma na criança? Vai, porque você não está pronto, né? Sim. Não está pronto, porque se você tivesse pronto, você nem precisava ter filho, você nem precisava estar aqui. É É verdade. assim que eu vejo. Então, né, vamos minimizar isso a partir do autoconhecimento e a partir de uma educação baseada no amor incondicional. Só que para isso é preciso ter amor por você mesmo antes, né? De se acolher, de perceber que deu ruim mesmo, você fez negócio, gritou, surtou, Sim. foi. Mas você está aprendendo junto com a Como um criança. ser humano normal, né? A gente sai fora, não tem como ter controle sobre isso. E se a gente fosse pensar, ó, eu mostrei um gráfico para vocês, depois eu posto ele para a gente compartilhar. É um gráfico do CDC, que é um órgão americano que faz estatísticas, né, nos Estados Unidos. A gente não tem estatísticas brasileiras de quantos autistas a gente tem, de neurodiversidade, de TDAH. No Brasil não tem, mas nos Estados Unidos, em 2004, uma a cada 166 crianças nascidas vivas tinham autismo. Então, se nascesse 166, uma ia ter, né, autismo, algum grau de autismo. Hoje em dia, em 2001, acho que foi a penúltima, eram já 44, ou seja, né, em 20 anos, agora está em 30. Uma a cada 30 crianças nascidas tem autismo. Hum. Então, assim, olha como isso cresceu, né? As crianças estão vindo diferente. Quem são esses autistas, né? Por que que nasce assim, né? Será que a gente precisa mesmo continuar vivendo nessa normalidade ou eles vieram ensinar outra coisa pra Novo gente? normal. Com Então, certeza. E Gabi, como é que tu faz? Tu faz atendimento, assim, eu sei como eu faço meus atendimentos multidimensionais para adultos, a Paola também. Como que tu traz esse atendimento? É um atendimento mais sutil? Tu explica como faz esses atendimentos? Tu faz esses atendimentos em consultório? Explica pra gente como que é esse trabalho multidimensional aí. olha, foi um processo, assim, se apresentou uma egrégora. Eu tive uma conexão nesses estudos multidimensionais e uma egrégora espiritual que eu acredito que tenha muito a ver com o meu perfil, de o que eu vim fazer nesse mundo, né? Do que o meu propósito. Então, essa Uhum. egrégora está muito ali de me mostrar realmente, né? Agora que, era assim, né? Agora que você entendeu que essas crianças estão vindo diferentes, de que tudo isso existe, a gente precisa ajudar de alguma maneira, dar apoio para essas famílias, para esses pais cuidarem delas, porque não dá tempo dos pais fazerem todo o processo de autoconhecimento, né? Igual a Pá falou, se agora eu dou conta, mas muitos pais tiveram antes de dar conta. E não dá para esperar esses Não dou, pais se conhecerem. não dou, não, mas eu acho que hoje eu já tenho mais condições. Já estou melhorzinha do que antes, que nem tu falou, minimizando
as questões, né? Pronta a gente nunca tá, mas hoje talvez já encaro de outra forma, já. Eu acho que hoje a gente já tem mais consciência do que É, e o que não é, né? Antes não, porque todo mundo. Hoje, quando a gente vê assim, eu adoro ver, eu acompanho sempre a educação positiva, apesar de eu não ter filhos também, hum, eu. Eu absorvo aquilo para eu aprender a tratar a minha criança interior, a maternar para mim, né? E eu vejo assim o quanto é automático. Eu tenho uma vizinha que esses dias eu contei. Ela deu 14 chineladas no filho dela em 1 hora. Então, imagina. só que assim, as pessoas elas não estão ligadas o que é. E eu via que ela falava, era desgastante para ela e para a criança, porque ela dizia assim, ó, não sobe, não faz, e ameaçava com chinelo. A criança, ela repetia fazer aquilo porque ela não entendia o motivo dela não poder. Então, assim, é um piloto automático. Tipo assim, a criança vai ter que me respeitar a base da chinelada. E a neurocompatível, eles chamam de educação neurocompatível, né? O que que a criança aprende com a chinelada? A ter medo dos pais. Então as crianças fogem de ti ou elas vão para ti. E eu observando aquilo, e todos os dias eu observo aquilo. É sempre gritando para a criança, não faz. A criança ela nunca entende de fato o porquê que ela não pode fazer aquilo. E ela leva a chinelada. Então a gente internaliza, os traumas vêm disso, né? Ah, eu acho que eu não posso fazer as coisas. E aí a gente cresce e tá dentro de um limite, né? Tipo, eu não posso ir, não posso ir. E os pais, eu acho que eles ainda não têm essa consciência. Eu acho que hoje, com o autoconhecimento, por mais que a gente se ache que não está preparada, a gente tem a consciência e a gente vai buscar na fonte aonde eu posso ser melhor para essa criança. E não é sobre não dar traumas, é diminuir os danos, né? E, Nath, a educação positiva foi algo que foi a primeira coisa que me despertou, né, esse interesse. Eu até pensei em fazer essa formação, mas para mim, a educação positiva ou educação neurocompatível falta o autoconhecimento. Porque por mais que você entenda e ela te dá ferramentas técnicas maravilhosas para você praticar no dia a dia, ao invés de dar uma chinelada na sua criança, você fazer outras técnicas não violentas, mas não, isso demora, é um processo. Se você não tem autoconhecimento, a sua criança interior vai gritar ali, por que você está fazendo assim com seu filho e com você mesmo você não faz? Né? E você não vai conseguir, e vai ser muito mais desafiador sem o autoconhecimento. Então, para mim, exatamente essas sessões, né, vieram exatamente para juntar essas duas coisas. A educação positiva é muito boa para você colocar na prática, mas para mim, sem o autoconhecimento, não dá. E para mim era isso, não dá tempo de completar o processo de autoconhecimento, de ascensão, para você conseguir fazer tudo pelo seu filho, tem que ser agora. E essas sessões vieram muito assim, já que os pais estão nesse processo e não dá tempo de concluir esse processo para ajudar os filhos, que são almas maravilhosas, que têm missões incríveis para o planeta Terra. Essas sessões, elas vêm muito para ajudar, e essa egrégora, ela está muito disponível para ajudar as crianças, fazendo limpezas do campo emocional, ensinando as crianças como lidar com as emoções, os sentimentos, ensinando como funciona o planeta Terra, lembrando elas das missões. Então, essa egrégora é que cuida dos atendimentos mesmo, sabe? Eu tenho um projeto chamado Ciranda, que é uma egrégora exatamente só para isso, assim, que se apresentou, né, eu e a Pá, a gente fez uma formação juntas na multidimensionalidade, se apresentou depois dessa formação, e eles só fazem e falam assim para mim, não se preocupa, a gente faz tudo aqui, só traz as crianças, para de se preocupar, o que vai fazer? Reúne os pais, traz as crianças, você é só canal. Então, aí eu vejo realmente elas sendo levadas, eu vejo o que está sendo trabalhado nelas, e depois eu dou um feedback para os pais prestarem atenção como que elas estão, como que isso está acontecendo aqui na fisicalidade, né, na 3D. Mas aí é tipo assim, tu faz com cada criança sozinha, ou tu junta várias crianças e tem tipo um atendimento coletivo, todo mundo deitado, ou o que que elas ficam fazendo? Presencial é a distância.
É a distância. Tem o coletivo, que é o Ciranda, que para mim é assim, é muito interessante, é uma comunidade mesmo, num preço bem acessível, porque é um tratamento coletivo que acontece todo mês, e ele está muito focado, eu entendi que ele é muito focado para tratar do campo emocional das crianças. E eu achava que era das crianças só, mas eles tratam os pais As também. crianças Ai, interiores. que maravilhoso! Ai, Porque eu acho que os pais é. são os responsáveis, né, por tudo que é criança. E eu vejo isso porque, por exemplo, assim, eu não sei se tu sabe qual é a origem da tua equipe espiritual. Sim. Qual é? É curiosidade. É misturado, mas a maior parte são os lemurianos de Telos. Menina, que legal! Porque, tipo assim, na história dos arcturianos, por exemplo, que eu amo os arcturianos, né? Eles falam muito assim que os pais lá são escolhidos e que tem que preparar a aura desses pais para fundir as crianças e as crianças elas só podem ficar na presença dos anciões que têm a aura violeta, que são os mais elevados, porque o intuito deles é que não tenha atraso nessa evolução, né? Que aumentem cada vez mais. E aí eu acho que o tratamento exatamente é esse aí, né? Tratar os pais para que eles também tenham essas consciências, se tornem mais autoconscientes, façam essa autoanálise para eles poder elevar a aura deles e para contribuir com essas crianças, porque eu acredito que entra em conflito, né? Uma criança que ela vem com uma aura mais elevada, com uma energia mais elevada, e o pai, que não é tanto, entra em conflito com isso. E aí a criança ela vai deixando a essência dela e ela vai como se fosse se diminuindo, né? Ou ela pensa assim, meu Deus, por que ninguém me entende? E o pai também, querendo ser a hierarquia ali, e entra numa briga, né, entre os dois, sendo que é muito mais fácil, talvez, né? Eu acho que esses seres eles ajudam assim a tipo para os pais ter mais consciência, se limpar também, porque eu vejo que o que a gente precisa, né, como adulto, é saber se regular. E os Uhum. pais, eles estão estressados querendo dar conta de tudo. É preocupação com dinheiro, com escola, e aí é aquela coisa do efeito coletivo, né? E se desregulam muito fácil. A criança, quando ela tá lá, naquele momento dela ali, ou que ela não está regulada, e eles querem controlar. E ela está comunicando que ela está desregulada. E os pais se desregulam junto. Eles não entendem que eu preciso Uhum. estar regulado para regular a minha criança. Então, aí que acontece esse conflito, né? Muitos pais, eles tratam crianças como adulto e pensam assim, ah, esse nanico aqui tá querendo me tirar para otário hoje. Eles pensam que as crianças assim, hoje eu vou tirar o meu pai, vou fazer ele passar vergonha na frente dos amigos. A criança não tem esse discernimento, né? E aí eles querem bancar ali a hierarquia, ser duro, ser ríspido com eles para não passar vergonha. Eu acho que essas equipes elas ajudam muito nessa autoanálise, né? De Ajuda. se aceitar, porque eu acho que todo conflito com a criança, e eu via isso assim, eu tinha muita coisa assim, eu não quero criança mal educada perto de mim. Eu não quero Eu criança também. educada perto É, de mim. não tinha A paciência. verdade era o quê? Eu não podia ser essa criança. Eu nunca pude ser essa criança. E era um gatilho. Então, assim, a criança que era mal educada, para mim, era uma afronta. Eu, tipo, gente, mal educada. Não, eu não pude ser essa criança. Tudo fala sobre a nossa criança, né? No fundo é um reflexo, é um espelho. Muito. Então eu comecei a perceber isso assim, eu falei, gente, não é que eu não goste. Essa criança tá me dando gatilho e tá me tirando da zona de conforto. Então, deixa, sabe? Deixa essa criança bagunçar, deixa essa criança ser livre, porque eu admiti para mim, eu queria ter sido essa criança livre. Eu queria ter... Exato. E sabe que uma mensagem que eu recebi da egrégora foi muito assim, o conflito que o pai está passando na mesma idade da criança, então, sei lá,
uma criança que está na idade dos 2 anos, que eu acho horrível, mas eles chamam de terrible two, porque é realmente onde está a construção do ego, a idade onde está construindo o ego, e é nessa idade que se nascem muitos transtornos de personalidade, muito importante. Mas se ele está com um problema ali com essa criança com 2 anos, é porque a criança dele com 2 anos, então vinha muito essa mensagem, né? Quando faz atendimento individual, porque a ciranda é coletivo, mas você pode tratar individualmente, né? Uma sessão. E aí vem na hora, assim, várias que você tem que voltar quando aquele pai tinha 2 anos. Porque tem aquilo ali causando desconforto. Então sempre tem esse... Eles vão variando. É um movimento sistêmico, né, Gabi? É um movimento sistêmico. Eu vejo muito isso na multidimensionalidade, assim. Eu já fiz vários movimentos e foi com útero sagrado. Então, a multidimensionalidade, ela proporciona isso, né? Hoje eu trago nos meus atendimentos muito mais da multi, porque eu vejo que ela trata o sintoma e a causa raiz do que a gente ficar trabalhando, investigando, porque às vezes a pessoa para muito para pensar, estudar um diagnóstico. Aí ela fica ali. Por exemplo, né? Ai, meu filho tem autismo, meu filho tem TDAH, e agora, e agora, e agora? E às vezes essa pessoa, ou ela empaca, ou ela abusa da criança, querendo que a criança seja entrar na normose, né? Mas quando tu recebe aquilo, tu sente no teu corpo que, tipo assim, talvez eu possa ver isso de uma outra perspectiva, né? Talvez eu possa dançar e fluir junto com isso, ao invés de eu resistir e reagir e tentar encaixotar minha criança e ver com os olhos da verdade, porque eu acho que o maior sofrimento dos pais é esse pré-julgamento de tipo, meu Deus, autismo, ai, ele tem um rótulo, né? A criança tem um rótulo, meu Deus, que horror! E na verdade é por que eu não observo ela do jeito que ela é e para ver se o jeito que ela é tá tudo bem, tá tudo certo. Tá tudo bem para ela, né? Às vezes ela tá ótima, às vezes E a ela criança escolheu tá bem, e a mãe e o pai que começam a achar que tá errado, né? Uhum. Tipo assim, pra ela tá tudo certo. Não, eu gosto de ser assim. Ou coisas, né? Tipo, às vezes a criança quer deixar um cabelão comprido. Eu via pelo meu sobrinho assim, ele não gostava de pentear o cabelo. E eu não gostava de pentear o cabelo quando eu era pequena também. E minha mãe brigava comigo. Eu disse, eu quero sair. E a minha Dinda dizia, deixa ela só vai vir 2 casas do lado, né? E a minha mãe deixava. E o meu sobrinho era a mesma coisa, ele não gostava de pentear o cabelo e de cortar o cabelo, era um parto. E aí todo mundo ficava assim, coisa feia, tirando onda, as pessoas vão achar. Mas, tipo, o que que ele vai achar? Se ele não liga, deixa ele com o cabelo descabelado, deixa ele assim. As pessoas, elas pensam muito no que os outros vão pensar, ou eu como mãe, e não acaba respeitando que, tipo, eu me sinto bem com o cabelo mais descabelado, sei lá, de alguma forma. Tanto que hoje eu não posso estar escabelada, porque eu acho que é essa coisa da minha mãe sempre falar, sabe? Tipo, arruma esses cabelos e não sei o quê. Então, assim, às vezes a gente perde até a própria autenticidade com isso, né? Super. Muito incrível, né? Porque agora tu falou, fiquei olhando para mim e para minha irmã, uma completamente diferente da outra. Eu era aquela criança extremamente metódica e que meu cabelo tinha que estar totalmente alinhado, a minha colinha, Deus do livre, se alguém mexesse quando eu fizesse uma colinha e desmanchasse, estava sempre empetecado. A minha irmã, a mãe fazia uma chuquinha, em 2 segundos ela já tirava tudo, tava com aquele cabelo daquele tamanho, e ninguém tem, mas olha aí, nossa criança, não sei o que. Ela não gostava, ela tinha pavor de qualquer coisa apertando o cabelo dela, e só que sempre gerava uma comparação, né, porque eu estava sempre bonitinha, mas de alguma forma eu gostava de estar assim, ela não gostava. E é isso, né? Cada criança tem que ter a liberdade de se expressar, de não ter que seguir um rótulo e um padrão. Falou do teu sobrinho, eu lembrei da minha irmã na hora. Minha irmã é aquela criança que nada parava no cabelo dela. Não gostava de jeito nenhum. E quantos pais não... Só pelo simples fato disso, imagina coisas mais complexas, né? Tem que estar sempre um padrãozinho. E se a gente for passar para o autismo, né, para o TEA, isso é muito forte, né? Porque talvez o seu filho, né, realmente ele tenha um TEA de nível 2, 3, ou mesmo nível 1, que ele não vai fazer, ele não vai entrar na normalidade das outras crianças, né? E o quanto ele está bem com isso, e quanto o problema é você aceitar isso, né? E perceber qual que é o equilíbrio para a sua criança. E às vezes não vai mesmo. Eu falo isso de um lugar muito amoroso, de compaixão, porque é uma processão você aceitar isso, né? Mas é um processo que é
totalmente possível, e essas crianças estão vindo cada vez com mais diagnósticos, assim, para nos mostrar que já Gabi, deu. e quanto tempo faz que tu vem atendendo nesse sistema multidimensional? Que tu consegue ver, assim, acompanhar uma evolução, ou tu consegue ver os resultados? Quanto tempo faz que tu tá atuando dessa forma? Faz pouco tempo? Faz pouco tempo, tá? Faz uns 6 meses. Ah, e como que tem sido para te ver os resultados desses atendimentos? É muito lindo, assim. Inclusive, dentro da Ciranda tem várias famílias com crianças autistas. Sim. E o tratamento sempre acontece de uma forma bem lúdica, é muito lúdica a egrégora, né? Então sempre é um arco-íris, o arco-íris sempre aparece, mas assim, é um tratamento onde aparecem girassóis, é um tratamento onde aparecem borboletas, e essas crianças, inclusive, uma mãe de uma criança que tem TEA, e que tem, acho que é nível 2 o dela, falou, eu fiquei sem ar quando a minha filha pediu para eu parar o carro, desceu e pegou a flor da cor que tinha sido o tratamento ontem. Ah, Ela disse que era importante. E assim, famílias dizendo que emocionalmente está mais tranquilo, para mim é uma comprovação, sabe? Até porque eu sei que eu tenho que confiar muito na egrégora, né? Eles sempre falam, para de achar, né? Não, você tá é só o canal, só traz pra gente, né? Mas quando tem essas mensagens, é a coisa, assim, para mim, mais é bonita de me difícil de incentivar a explicar, né? continuar. É muito difícil. Tá, mas e tu atende de forma multidimensional, né? Tipo a terapia multidimensional. Tu aplica ali, leva essas crianças para essas dimensões, com a tua equipe, fazer o tratamento, e depois tu entrega um relatório para os pais. Isso, aí tem uma plataforma no Hotmart, que chama Ciranda, e Tá. aí eu deixo lá o retorno, né, o feedback gravado, escrito, e aí tem também meditações para os pais se trabalharem, as meditações de Filha de Maria eu deixo lá, Aham. para eles trabalharem também, né? Eles com eles mesmos, para ser uma ferramenta de autoconhecimento para eles. E uma parte de historinhas canalizadas também com a equipe, com a egrégora, com as crianças de Telos, Ai, né? que Que são as que mais legal. aparecem. Historinhas de levando essas crianças para esses lugares para elas se lembrarem da magia, para elas se lembrarem de que isso é real. Sabe? Isso É é muito bem. legal a gente estar trazendo aqui, porque eu tenho certeza que várias pessoas que vão ouvir hoje esse episódio, a maioria não entende quase nada sobre multidimensionalidade, né? Mas dentro delas já tem algo que instiga, já tem uma curiosidade, porque a gente vê hoje em dia nos nossos clientes, né? É que nem eu falo, eu não criei ainda, não especifiquei, não rotulei meu atendimento, né? Para terapeutas, porque eu vejo a necessidade de que muita gente está nesse despertar ainda, né? Está buscando essa curiosidade, chega até a mim, assim, querendo saber, mas não sabendo como é que funciona, e eu entendo que é algo delas que está guiando, né? Porque a mente está só trazendo questionamento. E isso é muito legal, porque da gente trazer e de explicar isso da multidimensionalidade, para mim foi um desafio, e eu ouvindo falar agora, é exatamente isso que eu ouço do meu jeito de ouvir, de ver, né? Cada um tem o seu. Porque a gente começa a racionalizar muito. Será que o que eu estou fazendo está certo? Será que o que eu estou fazendo funciona mesmo? E tu vai vendo com o tempo, né? E é como tu falou, a gente é só um canal. A gente quer muito querer entender, às vezes, o processo que está ali. E eu já entendi muitas vezes que eu não tenho clareza sobre o que está acontecendo, eu não preciso ter. Eu só preciso estar ali a serviço, porque eles estão fazendo todo o procedimento, né? E para muita gente hoje é difícil entender isso, como é que funciona esse atendimento multidimensional, né? Mas a gente vê os resultados depois. E é como eu falo, tu não precisa ter clareza, porque o que está trabalhando em ti são coisas mais profundas, é nível inconsciente, são questões da tua alma, que vai no dia a dia, vai aos pouquinhos se trazendo para o consciente, tu vai percebendo a mudança de comportamento, uma mudança de pensamento, né? Uma mudança num padrão, numa alimentação, enfim. É assim, é Uhum. aos poucos. Então, eu digo a importância dessa sutileza, mas o trabalho do outro lado é tão grandioso e tão incrível, a gente não consegue nem explicar para as pessoas, e nem precisa, né? Porque elas vão ir sentindo. Isso eu sempre falei desde o primeiro momento que eu comecei a aplicar reiki, vamos dizer assim, que é trabalhar a energia cósmica ali, universal. Então, você não precisa entender. Tu vai receber os benefícios, né? De ter um sono melhor, de ter um emocional mais tranquilo, de não ter uma vida tão mais reativa e estressante. Então, é muito sobre os resultados, né?
mas a multidimensionalidade em si, ainda agora, pouco tempo atrás, exatamente isso que tu falou, eu recebi, eu não preciso saber, não preciso entender, só traz as pessoas, só confia, né? Então, assim, te abre para o processo, porque eles estão trabalhando muito mais lá. E a gente querendo entender, às vezes, explicar as coisas. E não tem explicação. A consciência das pessoas ainda não está pronta para entender, né? A dimensão desse trabalho. E é incrível. E a gente tem que aprender a confiar. Se a gente não confiar, já barra boa parte desse trabalho, né? Então, quando a gente abre assim, entende, confia na gente, no que a gente é capaz de conduzir, no que a gente é capaz de servir como canal, esse trabalho fica muito mais potencializado, né? E Eu é. acho que cada vez mais vai ficar mais normal isso Uhum. e vai mudar, né? Porque quem é típico já vai virar atípico porque já não tá mais na multidimensionalidade. Não tá percebendo a multidimensionalidade. É uma pessoa muito esquisita, não tá fazendo parte, né? Normal nunca fui. Mal é multidimensional agora. É. E as crianças que estão vindo, né, essas crianças da nova era, elas já vêm com outro tipo, até de DNA, né? Elas já vêm estruturalmente, biologicamente mais conectadas com a multidimensionalidade do que nós. Isso é Tu quer falar um bem. pouquinho sobre as crianças, Gabi? Ah, eu acho que é assim, eu não falo sobre isso diretamente, não como eu gostaria, falo pouquíssimo no Pediatria e Espiritualidade mesmo, porque tem tanta coisa, né, que se eu falo de cara isso, que as crianças estão vindo com várias missões e estão vindo com um campo diferente, às vezes assusta, né? Então Mas se sente confortável para falar ou não. Aqui é um lugar que, assim, ó, sim, não te limita, porque para nós a gente sabe que é normal. E quem vai ver é porque tem que ouvir isso que tu tá falando. Então, assim, quem é, ainda não tá pronto não vai nem chegar até aqui. Então, se sinta à vontade para dar a tua opinião, para mostrar, para trazer a tua visão, né? Independente de medicina, de sei lá o quê, como que tu sente, como que tu vê, né? Como que é para ti isso aí? Porque é bem tranquilo. A nossa ideia é realmente a gente sair dessas não sei se falo, se devo, aqui não tem, não sei se devo, se não devo, só tu sente, o que tu sente, tu pode compartilhar, porque não temos julgamentos. é maravilhoso. Rapidinho, assim, o que a gente estuda, o que eu leio muito sobre as ondas de voluntários, né? Chamam sementes estelares, mas não necessariamente são sementes estelares, seres que nunca vieram aqui para o planeta Terra. Alguns já vieram, mas já alcançaram algum grau de despertar de consciência que não precisariam vir para cá, mas vêm realmente como voluntário para essa fase de transição planetária, para a gente parar de achar que o normal é normal e perceber que o normal não está nada normal, está tudo errado. E E nós vamos fomos já essas logo. crianças, né? Exato, era esse ponto que eu queria chegar. Teve a primeira onda, né, lá atrás, no pós-guerra, década de 60, 70, e teve a segunda onda, que somos nós, né, que nascemos década de 80, alguns em 70, mas principalmente década de 90, Uhum. 80 e 90, e estamos aqui, né, e não sabíamos que éramos, né, e viemos eh, muitos de nós viemos com esse processo com essa intenção de mudar a consciência do planeta Terra para que e despertamos de que o normal não está normal assim, de que algo precisa ser mudado. Mas a terceira onda está vindo com tudo, né? Que foi depois dos anos 2000 e que são assim crianças lá na década de 60 vieram crianças índigo, né? Principalmente crianças índigo, crianças que viraram adultos índigo. E aqui para a gente vieram muitas crianças cristais. Quando na nossa fase, né? E quando eu faço atendimento para mães, porque vem muita mãe pedindo atendimento para ela entender também esse processo com a criança, eu vejo que muitas delas foram crianças cristais quando eram crianças. E vejo claramente, assim, na sessão de multi, ou mesmo numa sessão mais aberta, que coloca o teta junto, ela absorvendo a energia do lugar, absorvendo a energia dos pais, absorvendo a energia do campo, sendo essa criança altamente sensível. Então, vieram muitas crianças cristais. E agora estão vindo crianças assim, de todos os tipos, porque cada uma, né, vem uma missão. Então, são grupos. Não significa que é melhor ou que é pior, né? Cristal, arco-íris, diamante, né? Não significa Esmeralda. Nossa, tem um esmeralda, artigo do ouro. Rodrigo Romo que eu lembro que eu gravei uns stories, eu não lembro se eu não te passei, que tu me pediu para ler. Tem uma lista enorme de tipos de auras ali, de sementes estelares, né? Que cada hora tá
sendo nominado um tipo diferente, e cada um com características especiais, né? E ligações estelares especiais, é muito legal. Ah, eu sempre fui assim, muito aficionada nessas coisas. Então, tudo que tem, que chega assim de novidade dessas news estelares, eu tô super animada para ler, porque eu amo. Eu me identifico como um ser índigo, né? E de tudo que eu já li, eu não consigo me ver em outra característica que não seja índigo. E É, é incrível. é como se fossem grupos, né? Cada grupo tem uma missão específica, um propósito específico. Mas é muito interessante, porque eles já estão vindo com outras percepções. Só que muitas dessas sementes estelares ou tiveram pouquíssimas, e eu vejo muito isso no atendimento, gente. É bem impressionante. Ou tiveram pouquíssimas vidas aqui, não ficaram nessa roda do karma que nem a gente, vindo, voltando, vindo, voltando. Sim. Vieram poucas vezes, ou vieram pela primeira, estão vindo pela primeira vez, e o sentir da fisicalidade, da matéria, as emoções, é o principal desafio. E se a gente não cuida e não olha para isso, né, e por isso que eu entendo que a Ciranda é o primeiro projeto que se apresentou, que é para cuidar das emoções, porque as emoções são muito pesadas para elas. Elas não estão acostumadas a sentir nesse corpo emocional como a gente sente. Então, é muito importante a gente observar, né? Essas crianças estão mais sensíveis mesmo. E aí recebem os diagnósticos que a gente conversou até agora, porque não sabem interagir socialmente, porque o sentir é muito importante, é muito diferente do que elas estão acostumadas. Certeza. E também, né, eu tenho percebido, e eu fui começar a me direcionar também, que é uma coisa que me trazem muito, assim, ó. Cada vez mais, né, quem está aqui com a sua missão, ele vai ter a sua própria técnica, né? Então, eu comecei a criar minhas próprias técnicas e hoje, por exemplo, assim, 80% das minhas mentorias é para ajudar outras pessoas a criar suas próprias técnicas, né? Eu digo que eu sou a anfitriã dos portais, porque eu levo essas pessoas até onde elas têm que aprender, canalizar aquilo que elas querem colocar nas suas mesas, nas suas técnicas. Eu disse, não adianta fugir, vai ser cada vez mais normal. Porque tem muita técnica, mas é que nem vocês falaram, tem muitas atualizações. Então, cada pessoa tem a sua própria medicina, né? Se tu é uma semente estelar, tu tem a tua própria medicina. Tu vai vir aqui, daqui a pouco tu vai começar a ver que, ai, não tá muito legal essas técnicas das outras pessoas e tu vai sentir essa vontade de criar a tua, especialmente para aqueles clientes que vêm para ti, né? E eu vejo cada vez mais, assim, de 6 meses para cá, que eu comecei a oferecer esse tipo de coisa, vem muita gente assim. E eu acho engraçado que as pessoas elas vêm com ideia, cada pessoa com ideias diferentes. Quando eu acho que não tem mais ideia, a pessoa vem. Aí eu tenho uma ideia tal, será que tu consegue me ajudar? Eu digo, consigo, vamos lá, vamos tentar, né? E assim a gente vai vendo e a pessoa vai se desenvolvendo. E é engraçado que eu vou recebendo coisas em sonhos que eu tenho que falar para as pessoas. E as pessoas estão aceitando muito bem isso, né? E é engraçado que é que nem eu digo assim, eu crio uma coisa, ninguém contesta. As minhas clientes, as minhas alunas, todo mundo acredita, simplesmente, não sabe de onde veio e elas acreditam. Porque eu acho que, tipo assim, é um sentir, né? Que nem quando eu dou meus cursos, os últimos cursos foram assim, ai, Nath, eu sonhei que eu tinha que estar aqui. Eu disse, tá, daqui a pouco eu não vou me preocupar com marketing, né? Tem um marketing multidimensional, porque as pessoas elas estão dando mais ouvido para esse sentir, porque eu acho de tanto fazer técnica, de tanto receber, elas estão acreditando que, tipo, a gente não é isso aqui com essas correntes, a gente é muito mais do que isso, né? E estão realmente podendo ser quem elas são, entendendo que, tipo, dentro de cada um tem a sua própria medicina. Não tem como fugir disso, né? Eu acho que os pais também, e que nem tu fala, né? Tem muitos pais cristais e crianças e tal. Eu acho que a cura é mútua ali. Acho que a criança também vem
para dizer assim, ó, olha, tu nunca olhou para essa tua habilidade aqui, multidimensional, desenrola isso, né? E a criança tá ali porque a criança ela aceita tudo, ela vê tudo, ela não tá. O meu afilhado esses dias chegou assim, né, para minha comadre, ô mãe, quantos olhos tu tem? E ela, dois. Aí ele assim, tá, mas tem um aqui no meio da tua testa também. Maravilhoso. E ele com o olho assim, ó, dizendo ela. Eu falei, a criança vê. Tipo assim, ele não entende de nada de chakras, ele não entende nada de terceiro olho, mas ele, tipo, ele tava vendo alguma coisa esquisita ali, né? Então a criança ela não duvida. E às vezes a mãe, junto com aquela criança, a criança falando, eu vou validar, porque eu não tô doida, né? Muito, e é importante a mãe validar, né? Porque quantas vezes nós que fomos essas crianças falamos isso para os nossos pais, não, né? E a gente parou de acreditar na gente mesma. É muito importante esse papel dos pais. É, com certeza, com certeza. Mas eu acho que é isso então, né, gente? Foi um papo muito legal, diferentão aqui, que eu adorei, Gabi. Assim, ó, fico muito feliz que tu tenha te entregado esse teu trabalho e realmente é um trabalho necessário. Eu acho que cada vez mais, né, as coisas estão muito aceleradas e tu vem aí para resgatar essas crianças e os pais das crianças com esse trabalho assim que tu é a pioneira, com certeza, nisso aí, e que tu abra as portas desses portais para cada vez mais médicos também acessarem isso. E às vezes eles estão aí com esse dom adormecido, essas habilidades adormecidas e que precisam vir. Então, acho que quando a gente é pioneira em alguma coisa, a gente serve de modelo para que os outros criem coragem para fazer um chamado que já está no coração, né? A geradora manifestante. Não, mas com certeza tem tudo a ver, né? Gerador manifestante pega Médica multidimensional. assim, uma medicina e multidimensionalidade. Vai funcionar. Eu vou fazer funcionar. Gratidão, meninas, gratidão por esse espaço. Poder falar sobre isso para mim assim, é uma felicidade, porque é o que eu gosto de falar, e ter esse espaço livre, assim, é realmente muito, muito gratificante. Grata pelo podcast de vocês, eu adoro, vou continuar seguindo aqui também, e foi um prazer para mim, assim, Prazer é uma nosso. grande honra. Sigam a Gabriela, a gente vai deixar aqui embaixo, né, o arroba, a página dela, para quem quiser saber mais como é que funciona o trabalho. Tem já um conteúdo, um material bem legal lá que ela explica sobre a leitura energética, sobre a ciranda, né, Gabi? Aí entra em contato contigo e tu atende à distância, então qualquer pessoa está apta e totalmente acessível aí para quem quer se abrir mais esse olhar, né, para suas crianças. Sim, tem uma família muito amada que eu atendo, que eles moram na França. Hoje em dia não tem barreira para nada, né? A barreira está na nossa cabeça. A multidimensionalidade nos permite isso, né? Esse teletransporte. É, isso aí. Gratidão, meninas. Muito obrigada, então, mais uma vez, Gabi. Gente, um super beijo. Já sigam lá a Gabi. Se tiver também qualquer dúvida, deixa nos comentários ou chamem ela. Quem tem criança, principalmente, se identificou, passa por essas coisas, né? E também não quer trazer esse mesmo destino, às vezes, que a gente teve aí. Já trata a sua criança, já faz parte da ciranda aí. E eu agradeço todo mundo que esteve aqui com o nosso Brewcast hoje. Eu deixo um beijão e até a próxima. Gabi, tchau, tchau. Gratidão, gratidão, tá, Nath?